Olá, oitava fase. Vamos ao nosso último vídeo dessa revisão. Aqui, minha última dica para vocês é falar um pouco de posições de retas, tá? Vocês vão precisar saber esse assunto para resolver uma ou mais de uma questão da prova. Agora não me lembro, tá? Primeiro nós temos que saber o que são retas concorrentes. Retas são concorrentes quando elas estão no mesmo plano, tá? E possuem um ponto em comum. Quando acontecer isso, as retas são concorrentes. Elas têm que estar no mesmo plano e possuir um único ponto em comum. São retas concorrentes, tá? Agora, se as retas estão no mesmo plano, mas não possuem ponto em comum, ou seja, elas nunca se interceptam, elas nunca se encontram. Quando acontece isso, as retas são o quê? Paralelas, tá? Reta no mesmo plano com um ponto em comum, concorrentes. Retas no mesmo plano que não se cruzam, não se encontram, são retas paralelas, tá? Depois, uma outra situação. Retas concorrentes que formam entre si quatro ângulos de 90 graus são chamadas de retas o quê? Perpendiculares. Então, existem retas que são concorrentes e perpendiculares. Quais são esses pares de retas? São retas que formam entre si quatro ângulos de 90 graus. Olha o exemplo aqui, tá? Essas duas retas A e B são, além de serem retas concorrentes, por que elas também são retas concorrentes? Porque estão no mesmo plano alfa e possuem um ponto em comum. São concorrentes por isso, estão no mesmo plano e possuem um ponto em comum. E uma outra situação, além disso, elas possuem entre si quatro ângulos de 90 graus, quatro ângulos retos. Então, elas, além de ser concorrentes, são o quê? Perpendiculares, tá? Mas vai ter situação que elas são concorrentes, mas não são perpendiculares, não formam ângulos de 90 graus entre si. Aqui, por exemplo, nós temos duas retas T e U, e elas formam entre si, elas não formam ângulos de 90 graus. Ó. Esse ângulo tem uma abertura maior, esse tem uma abertura menor. Elas são concorrentes, mas não são perpendiculares. Neste caso, nós vamos dizer que elas são retas o quê? Oblíquas. Retas oblíquas. Porque são concorrentes, possuem um ponto em comum, estão no mesmo plano, mas não formam ângulo de 90 graus. Quando formam ângulos de 90 graus, elas são concorrentes e perpendiculares, tá? Agora, se tem um ponto em comum, são concorrentes, mas não formam ângulos de 90 graus, elas são o que também? Oblíquas, tá bom? Então, são aqui essas situações, e para terminar, nós temos retas coincidentes. O que são retas coincidentes? É quando todos os pontos de uma estão sobre a outra. Aqui, ó, duas retas de um plano são coincidentes quando tem todos os pontos em comum. Indicamos que as retas C e D coincidentes por, ó, C é congruente a D, quer dizer que a reta C é igual à reta D. Elas têm todos os pontos em comum, ou seja, uma está sobre a outra. Quando isso acontecer, as retas são o quê? Coincidentes, tá? E para finalizar, retas reversas. O que são retas reversas? São retas que não existe um plano que as contenha, né? Chamamos ST de reta reversa. Aqui, por exemplo, nós temos a reta S nessa face 2. A reta S está na face 2 do dado, ela está em um plano. A reta T está em outro plano, que é o plano de face 3, ó. Ou seja, elas estão em planos diferentes, tá? A reta S está
no plano de face 2 do dado e a reta T no plano de face 3 do dado. Ou seja, elas não estão no mesmo plano. Quando isso acontece, nós temos retas o quê? Reversas. Ok, pessoal, fica por aqui a nossa revisão, tá? Qualquer dúvida dessa revisão, me manda mensagem. Não posso dar a resposta da prova, não posso fazer isso, tá? A prova é para o aluno resolver, e não para o professor, tá? Mas qualquer dúvida em relação às questões, tá? Qualquer detalhe, qualquer coisinha que estiver entendendo, me manda mensagem, me pergunta. Não posso dar a resposta, mas às vezes é uma dúvidazinha que pode ajudar a resolver a prova, tá bom? Pode me mandar aqui no grupo da turma ou no privado, tá bom? Na oitava fase. Valeu, boa noite, até a próxima.